Olá, meus queridos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui comigo, professor Luiz Dudu. E hoje nós não vamos trabalhar história, nós vamos trabalhar filosofia, a disciplina que é considerada a mãe de todas as ciências, isso mesmo. E ela também aparece no Enem, exatamente, então é comigo que você vai ver filosofia, vamos trabalhar, vamos desvencilhar os principais conceitos, tirar todas as suas dúvidas, obviamente, porque filosofia sempre tem aquela fama de ser uma disciplina complexa, difícil de ser entendida, compreendida diante de tantos filósofos importantes e de tantos conceitos importantes que a filosofia nos traz, né? Então, nós vamos trabalhar nessa primeira aula uma introdução à filosofia. E aí nós vamos avançando paulatinamente, devagarzinho, para você ir pegando e entendendo os principais conceitos e filósofos aí dessa disciplina maravilhosa que faz parte da nossa vida como um todo. Então, vem comigo, vamos de filosofia para o Enem, professor Luiz Dudu. Então vamos lá. Pessoal, assim como a história, a filosofia também é dividida em períodos. Exatamente. E aí, esses são os períodos, deixa eu trocar aqui pelo marca-texto, esses são os períodos da filosofia, ok? Então nós temos aqui filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. Então nós temos aqui os períodos da filosofia. Então a filosofia ela vai utilizar a mesma divisão, olha aqui ó, a mesma divisão que a história utiliza para separar os seus períodos, que serão divididos também por marcos históricos. Porém, a divisão dos objetos pesquisados e os temas e suas influências sobre os homens da época difere um pouco daquilo que a história nos traz. Então, nós temos esses períodos aqui de divisão da filosofia. Então, vamos lá. O primeiro período aqui que nós vamos tratar é o período da filosofia antiga, ou também conhecido... Deixa eu mudar a cor dessa caneta, não ficou muito boa não. Ou também conhecido como período da filosofia grega. Período da filosofia grega. Nós vamos trabalhar a filosofia grega e a filosofia grega também é dividida em períodos. O período pré-socrático, o período socrático e o período pós-socrático. Esse é o período do desenvolvimento da filosofia entre o século 8 antes de Cristo até o século 3 antes de Cristo. E ela se desenvolve, obviamente, dentro do Império Grego. Então nós vamos ter os mais importantes filósofos que vão dar origem à busca pela verdade. O principal objetivo da filosofia é a busca pela verdade. Então esse é o primeiro período da filosofia grega, tendo como principais personagens aqui o filósofo Sócrates, Platão e Aristóteles. O segundo período é o período da filosofia medieval. E esse período aqui é conhecido como período teocêntrico. Período teocêntrico. Deixa eu só mudar aqui de novo. Conhecido como período teocêntrico, ou período do surgimento da ideologia do cristianismo a partir de 316 depois de Cristo, com a oficialização do cristianismo como religião oficial do Império Romano. Então nós vamos ter aqui as questões teocêntricas. Ou seja, nós temos aqui a ideia de Deus, no centro, tá? Então nós vamos ter importantes filósofos aqui que vão dar origem às principais doutrinas do cristianismo, como Policarpo de Esmina, Justino Marte, Eusébio de Cesareia, João Crisóstomo, Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Filosofia moderna. Na filosofia moderna nós temos a cisão do pensamento teocêntrico com uma nova perspectiva que surge a partir da metodologia científica. A ciência começa a ganhar ares aqui, começa a ganhar forma aqui. E aí nós vamos ter que nós chamamos de antropocentrismo. Antropocentrismo. Então, se lá no período medieval
A perspectiva filosófica racional ela era teocêntrica, ou seja, uma união do pensamento racional proposto por Platão, Sócrates e Aristóteles com a fé cristã. No período moderno nós vamos ter essa desassociação. Nós temos aqui o homem no centro. Aí aqui é que vai surgir um conceito que cai muito no Enem, que é o conceito de humanismo. Os filósofos humanistas vão surgir aqui, nós temos as ideias aqui, então, de uma razão mais centralizada no homem. O homem passa a ser o objeto, principal objeto de análise desse período. E nós temos grandes filósofos aqui, mas grandes filósofos como René Descartes, Hegel, Kant, Voltaire, Diderot, Alembert, Descartes já falei, Feuerbach, é um cara também fenomenal. Então nós vamos ter muitos filósofos importantes aqui. Dentre esses filósofos do período moderno, nós temos um que é o cara que vai criar o conceito científico de tese, antítese e síntese, que é o Hegel, e nós vamos trabalhar isso de uma forma mais minuciosa nas nossas próximas aulas. Então o período moderno leva essa característica antropocêntrica. O homem passa a ser o centro. Nós temos também as características do renascimento urbano e cultural durante esse período também. Então quando você pega, por exemplo, no renascimento cultural, o período Trecento, Quattrocento, Quinquecento, você vai perceber que à medida com que a modernidade ela vai avançando e se distanciando no período medieval, as pinturas de Giotto, por exemplo, de Rembrandt, de Caravaggio, levam em consideração as obras de Michelangelo, de Da Vinci, levam em consideração a figura do homem no centro, né, utilizando critérios como o esfumato, né, ou seja, você coloca a luz, joga a luz da pintura no centro ali do homem que está representando alguma coisa dentro daquela pintura, trazendo algum significado simbólico ali dentro daquela pintura. E nós vamos trabalhar esses períodos também. E o período contemporâneo é o período ali da cisão entre o período moderno e o período contemporâneo. E aqui nós temos um filósofo que é, talvez não, com certeza é o meu filósofo preferido, que é o Friedrich Nietzsche, né? O cara da ideia de que Deus está morto, né? Então, o Nietzsche é o cara que vai inaugurar esse período da filosofia contemporânea com aquele que a gente vai chamar de existencialismo, que vai ser melhor trabalhado lá por Jean-Paul Sartre no século XX, ali, um período entre guerras, né? E marido de Simone de Beauvoir. E aí nós vamos ter toda essa filosofia concentrada na questão existencial do homem, no seu poder de liberdade, na sua perspectiva de existência. É uma filosofia mais pessimista, é uma filosofia mais melancólica, é uma filosofia que busca levar em consideração o quê? A realidade, aquilo que de fato a humanidade nos faz vivenciar. Então esses são os períodos da filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea, ok? Dentro da filosofia antiga, falando de filosofia antiga, lembrando que a filosofia antiga é o que nós chamamos de filosofia grega, ela também é dividida em períodos. Então nós temos esses períodos aqui da filosofia. A filosofia pré-socrática, o que isso significa? Todos os filósofos que vieram antes de Sócrates, ou também conhecido como período da cosmologia, ou seja, os primeiros pensamentos, as primeiras discussões sobre a origem do universo, a origem do mundo, para tentar compreender o que? A origem do cosmos e os seus fenômenos da natureza. Então, os filósofos pré-socráticos, nós vamos ter Tales de Mileto, nós vamos ter Homero, nós vamos ter Pitágoras, Anaximandro, Parmênides, dentre outros filósofos importantíssimos, que vão trabalhar conceitos que serão abraçados por disciplinas lá no período moderno, como o conceito de arquê, como a substância da água, como a substância da luz, como a substância dos vapores, e assim sucessivamente, trabalhando mais esses aspectos relacionados ali à física, à matemática, à química, que serão abraçados posteriormente aí, pelas disciplinas do período moderno. Já no período socrático, ou também conhecido, chamado de período antropológico, nós vamos ter então a investigação de cunho ético. É quando Platão, por exemplo, começa a trazer, Platão e também Aristóteles no seu livro chamado Política, vou começar a discutir o conceito de ética. E o que seria a ética aqui, dentro dessa perspectiva platônica e aristotélica? Ética é a ciência que estuda o comportamento universal. Claro que ética é diferente de moral. Então nós temos dois conceitos aqui que são semelhantes,
tá? Mas que se diferem, obviamente. O que seria moral? Moral é um conjunto de culturas, de valores, que é construído dentro de uma sociedade específica. Cada cultura, cada sociedade, melhor dizendo, possui sua cultura. Então nós temos uma cultura enquanto brasileiros, os americanos detêm uma outra cultura, os europeus detêm outra cultura, e isso vai se alterando de acordo com o espaço geográfico e com as questões morais que vão sendo desenvolvidas ali. Então, o que vai influenciar a moral? O que vai influenciar a moral é a religião, são os conceitos políticos e também os conceitos sociais de cada sociedade. O que seria a ética, então? A ética é um modelo de comportamento onde o indivíduo se comporta de maneira diferente em vários locais. Dentro dessa perspectiva do bloco de comportamento, esse conceito ele torna-se um conceito universal. Isso é trabalhado por Spinoza no período moderno, ok? Então pense o seguinte: se você é um médico, obviamente você vai lá, você estudou aqui com a gente, né, no Construindo Vencedores, estudou aqui com a gente, passou para medicina, cursou medicina, fez residência, bonitinho, tranquilo, coisa linda, porque é justamente isso que vai acontecer com você. Você passou, você foi aprovado e aí você se formou em medicina, agora você é um médico. Você tem que obedecer a qual estatuto? O Estatuto Ético dos Médicos do Brasil. Você fez direito, o Estatuto Ético da OAB, o Estatuto Ético do professor. Então nós dividimos a ética dentro desses blocos. E dentro desses blocos, o conceito lá de ética, ele é um conceito universal. Então, você é médico onde quer que você esteja. Você é policial onde quer que você esteja. Você é professor onde quer que você esteja. Então, o princípio ético tem que ser sempre levado em consideração enquanto você estiver trajado com as suas características profissionais. Então, essa é a perspectiva de ética discutida durante o período socrático. 3 importantes filósofos aí: Sócrates, Platão e Aristóteles, com uma retificação aí em relação a Aristóteles, né? Aristóteles não, desculpa, a Sócrates, porque Sócrates, galera discute se ele existiu, se ele não existiu, porque o que temos de Sócrates foi escrito por Platão, nós não temos nada escrito de Sócrates de próprio punho. O próximo período aqui seria então o que nós chamamos de período sistêmico. Esse período sistêmico, olha aqui, ó, sistêmico ou sistemático, Aristóteles e Platão, eles vão fazer o quê? Eles vão sistematizar. O que significa isso? Eles vão organizar. Eles vão organizar tudo aquilo que foi pensado. Qual é o principal objetivo da filosofia? É a busca, olha lá, ó, é a busca pela verdade. Esse é o principal objetivo da filosofia, é a busca pela verdade. Então os filósofos gregos pensavam, refletiam sobre questões da vida, sobre questões da natureza, sobre questões metafísicas que serão trabalhadas lá por Aristóteles. Metafísica é a ciência que estuda tudo aquilo que está para além da física, tudo aquilo que não pode ser palpável. Então, tudo isso é pensado, é sistematizado, tanto por Platão quanto Aristóteles, e aí nós vamos ter a organização desses pensamentos. O período helenístico, ou também conhecido como período greco-romano, nós vamos ter aí as transformações culturais na sociedade, né? Esse é um período de domínio de Alexandre o Grande, imperador da Macedônia, tá? E aí todos os povos que ele vai conquistando a partir da sua política expansionista, ele vai obrigando a galera a falar o grego. Tanto é que o Novo Testamento da Bíblia é escrito em grego, né? E aí esse período helenístico é quando, por exemplo, os hebreus vão deixar de ser hebreus, vão passar a ser judeus, porque eles vão aglutinar uma série de questões culturais advindas das características da cultura grega e também da cultura romana, e aí vai surgir o judaísmo como a religião oficial ali do território, que até então era conhecido, mas não era oficialmente território israelita. Aqui nós temos então o período helenístico. Então, dentro da filosofia antiga, é dividido em filosofia pré-socrática, socrática, período sistemático e período helenístico. Cuidado para não confundir com os períodos da filosofia. Os períodos da filosofia, de forma geral, é filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. Dentro da filosofia antiga, nós temos isso aqui, ó. Nós temos esses períodos aqui, ó. Nós temos esses períodos aqui, ok? Então a filosofia antiga, ela vai surgir com a vontade humana de superar o quê? De superar suas dúvidas, tá? E buscar verdades pré-definidas a partir do quê? A partir de uma perspectiva racional
que era contrária a quem? Contrária ao mito. O que era o mito aqui na Grécia? O mito aqui era a religião dessa galera. Então a primeira proposta aqui da filosofia grega é fazer o quê? É romper com essas verdades pré-definidas pelo mito e criar verdades que viessem ser buscadas através da racionalidade. Então a filosofia grega, ela rompe com o mito, ela rompe com os preceitos, o quê? Com os preceitos religiosos, ok? Então a palavra filosofia, vou colocar aqui para você, ó. Palavra filosofia também aqui, ó. Palavra filosofia, em grego ela é dividida em duas, né? Philo significa amor e sofia significa sabedoria. Logo, filosofia significa o quê? O amor à sabedoria. E aqui nós temos os mais importantes filósofos pré-socráticos, ou seja, os filósofos que vieram o quê? Antes de Sócrates. Então, quando você vê essa nomenclatura aqui, são os filósofos que vieram antes de Sócrates. Ok? Ouviu ou leu esse termo em algum momento, se cai na sua prova, filósofo pré-socrático, você já vai saber. São os filósofos que vieram antes de Sócrates. Então nós temos aqui uma gama de filósofos importantes. Como você pode ver, todos esses filósofos vão trabalhar um princípio específico. Então vai ter filósofo que vai trabalhar a água, a peiron, o ar, o fogo, o limite do número da racionalidade, os elementos, o materialismo e o nous, ok? Então olha só, esses princípios aqui são princípios da origem do universo, são princípios que versam sobre a questão da existência de substâncias que fazem com que o homem seja um ser vivente, né? Então a filosofia busca estudar e estruturar esses conteúdos para tentar trazer uma explicação. Então quais são os principais filósofos do período pré-socrático? Olha lá, nós temos Tales de Mileto, Anaximandre, Anaximanos, Heráclito, Pitágoras, Parmênides, Empedocles, Demócrito e Anaxágoras, ok? Filósofos importantes. Então, Tales de Mileto aqui, ó, vai discutir o princípio da água. Anaximandro, a peiron. Anaximenes, a Heráclito, fogo. Pitágoras, número e racionalidade. Daí, em matemática, você que está estudando matemática para o Enem, já deve ter visto aí o famoso Teorema de Pitágoras. Parmênides, os elementos. Empedocles, materialismo. Demócrito, Anaxágoras, o nous. Então, todas essas questões são questões que são estudadas a partir da arquê. O que isso significa? Princípio. Princípio. Entender o princípio de tudo é entender como as coisas funcionam nos nossos dias, e essa era a principal questão a ser trabalhada pela filosofia desse período. Então nós temos aí, dentro da filosofia antiga, o período socrático, ou também chamado de antropológico, e aí nós temos esse carinha aí, ó, nós temos Sócrates, tá? E o Sócrates vai trabalhar a ideia aqui de intelectualismo moral. O que seria isso? Para Sócrates, o homem, ele é dividido em duas categorias, tá? Ou ele é virtuoso, ou seja, a virtude é o quê? É a busca pelo conhecimento. Então aqui nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de razão. Aqui nós estamos falando de razão. Ou ele é virtuoso, ou ele busca conhecimento, ou ele é o quê? Ignorante. Isso significa que ele é o quê? Que ele possui um vício. Ou seja, ele é um indivíduo que faz o mal intencionalmente. Ou seja, o vício é a ignorância. Ninguém faz, melhor dizendo, ninguém faz o mal intencionalmente. A perspectiva aqui de que ninguém faz o mal intencionalmente é justamente pela ausência de quê? Pela ausência de conhecimento. Então, olha só, repetindo. O vício é a ignorância para Sócrates, beleza? Porque ninguém faz o mal intencionalmente. Porque ele não tem conhecimento daquilo que é certo e ele não tem conhecimento daquilo que é errado. Por não conhecer, ele não faz o mal intencionalmente. Então, essa ignorância aqui, ó, ela é um vício. Já o conhecimento é o quê? O conhecimento é razão, ok? Dentro da dialética socrática, trabalha-se a ironia e trabalha-se a maiêutica. Maiêutica, nós vamos trabalhar aqui as questões de
interpretação. As questões de interpretação. E ironia, você sabe o que é. Aquele debochezinho leve, né? Aí nós temos o autoconhecimento, passividade e liberdade, trabalhada dentro da filosofia socrática. E no período da filosofia, do período antigo, período sistemático, nós vamos ter aí Platão e Aristóteles, né? Dois dos mais importantes filósofos aí desse período. Tá? Aristóteles, que foi discípulo de Platão, inclusive. E Platão trabalha no seu livro, o livro mais famoso de Platão, é a República. República de Platão. Essa cena aqui é a cena do mito da caverna, que está presente lá no livro 3 da República. Presente lá no livro 3. Então é mais ou menos o seguinte, você tem lá um número X de pessoas que habitam numa caverna e que ela só consegue visualizar a partir de uma pequena chama de fogo que tem dentro da caverna, ela só consegue visualizar aquilo que a sua sombra refletia sobre a parede. Até que um certo homem sai dessa caverna e começa a vislumbrar outro tipo de paisagem que há muitos anos, há muito tempo, ou sequer ele nunca nem tinha visto. E aí quando ele visualiza isso aqui, ele volta para dentro da caverna e convence os seus parceiros, dizendo, existe um mundo além desse aqui. Só que o que vai acontecer? A maioria dessa galera aqui vai dizer que ele é louco e vai querer permanecer dentro da caverna. Não vai querer conhecer a luz que está do lado de fora. Nesse mito da caverna, a luz do sol aqui é o quê? A luz do sol é o conhecimento. A paisagem é a nova possibilidade, novos horizontes de expectativa de quê? De vida. Esse cara chegou no ápice do quê? Do conhecimento. Mas note que ele não foi egoísta. Ele voltou para buscar o pessoal que estava com ele dentro da caverna. Só que o pessoal não quis sair. Então eles permaneceram na ignorância. É aquele princípio do vício trabalhado lá por Sócrates que a gente acabou de ver. Ok? Do outro lado nós temos quem? Aristóteles. O cara que vai trabalhar a metafísica. E o que seria metafísica, professor? Metafísica, qual é o conceito de metafísica? Tudo aquilo que está para além da física. Então quando nós falamos de Deus, metafísica. De alma, metafísica. Amor, metafísica. Ódio, metafísica. Por quê? Porque são coisas que não são materiais. Você sente, mas não são materiais. Então nós temos aqui as causas formais. Toda ação tem a sua causa formal, mas também possui o quê? Possui a sua causa final. Entre a causa formal, que é o desejo de fazer, e a causa final, que é a conclusão, nós temos a causa material, ou seja, o material que será utilizado para a construção das suas ideias. Então nós estamos trabalhando um conceito aqui de construção de ideia. Quando você pensa alguma coisa, nós temos uma causa formal. Quando você busca um material para você consolidar esse conhecimento, nós estamos falando de causa material. Quando você chega à conclusão e você mostra o produto do seu pensamento, nós estamos falando de quê? De causa final, ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos resolver algumas questões para que a gente possa, então, consolidar esse conteúdo. Questão de número 1. A filosofia nasce na Grécia Antiga como uma nova forma de pensar. Diferentemente do mito, ela busca explicar a realidade por meio da razão. Nesse contexto, qual é a principal característica do pensamento filosófico em sua origem? E aí, vamos lá? Letra A. Uso de narrativas míticas para explicar os fenômenos da natureza. E aí, meu bebê? Certo ou errado? Essa aqui tá errada, tá? Por quê? Porque a filosofia ela vai romper com o mito. Lembre-se que o mito aqui é a religião grega. Então vai existir o quê? Vai existir um rompimento entre o mito e a filosofia. Letra A errado. Bem, crença em verdades absolutas reveladas por divindade já está errado também de novo, porque isso aqui está a ver com as questões religiosas aqui. Lembre-se lá da estrutura do panteão dos deuses gregos, né? Então você tem Zeus que pegava todo mundo, descia lá, se relacionava com as mulheres na terra, e ele teve Hércules e Perseu, que eram os semideuses. Aí você tem Hera, tem Hades, tem Poseidon, né? Tem Ares, deus da guerra. Então a filosofia ela vem justamente para romper com esses parâmetros filosóficos, com essas verdades absolutas, verdades pré-definidas, né? Então a filosofia vem para romper com isso. Letra C, busca explicações o quê? Olha que coisa linda, racionais. E críticas para compreender o quê? O mundo. Pode marcar sem medo de errar, letra C.
D, aceitação das tradições únicas. Aceitação das tradições únicas, nós estamos falando de verdade pré-definida. Isso aqui a filosofia rejeita. Então, letra D também é errada. E é supremacia da fé, já errou. Não vou nem ler o resto. Supremacia da fé, letra E, já errou. Ok? Questão 2. O pensamento filosófico se distingue de outras formas de conhecimento por... Então, vamos lá. Basear-se apenas em experiências religiosas. Olha aí, já errou. Já começou errado aqui, porque a gente sabe que a filosofia vai se distanciar dos parâmetros filosóficos, ou dos parâmetros mitológicos. B. Ser um saber estático, parado, imutável, que não muda. Essa é a principal questão da filosofia, ou o principal objetivo da filosofia, ser um saber estático, que não se altera, imutável, que não muda. Letra B, errado. Letra C. Questionar, olha só, problematizar o que? Conceitos, buscando a verdade por meio do diálogo e da razão. Questão 2 também, letra C. E D, está fundamentado exclusivamente. Palavra exclusivamente deixa errado aqui nas ciências naturais. Letra D errado. E letra E, utilizar a autoridade dos antigos como fonte de conhecimento. Letra E também errada, ok? Não é que você não pudesse usar a autoridade dos antigos como fonte de conhecimento. O que você não pode fazer é utilizar essa fonte de conhecimento aqui, essa autoridade, como o quê? Como verdade absoluta. Ou seja, não existe apenas essa fonte de conhecimento, não existe apenas essas fontes de autoridade. 3. Para Sócrates, o verdadeiro conhecimento é aquele que se alcança por meio do autoconhecimento. Sua famosa frase, conhece-te a ti mesmo, indica. Então, olha só. A valorização da tradição como fonte de sabedoria. A importância da retórica para vencer os debates. Que a ignorância é uma virtude. Que o conhecimento começa pela reflexão sobre si mesmo. Que a verdade está nos deuses e não em nós mesmos. E aí? Letra A, B, C, D ou E? Vamos lá? Letra A, valorização da tradição. Você está falando de tradição, eu estou falando de quê? Estou falando de mito. Então, letra A, está mais errado que o Vasco ser campeão brasileiro esse ano. B, a importância da retórica para vencer os debates. É apenas para isso que serve a retórica? Errado. Letra C, que a ignorância é o quê? Mas, bicho, isso aqui tá... Bicho, você não tem noção do quanto que isso aqui tá errado, mano. Se você marcar uma questão dessa na sua prova, eu vou surgir assim do chão na hora da prova que você vai fazer lá e vou puxar teu pé. Letra C, erradíssimo. Erradíssimo. D, que o conhecimento começa pela reflexão. Sobre o quê? Sobre si mesmo. Olha que coisa linda. Olha a conexão. Autoconhecimento. Que o conhecimento começa pela reflexão sobre si mesmo. Então marca aí letra D. Nosso gabarito é que a verdade está nos deuses. Aí eu tô falando de mito novamente. Então letra E tá errada. Última questão desse bloco. Última questão. O surgimento da filosofia representou uma mudança no modo de pensar. Por quê? Rejeitou totalmente os ensinamentos dos sábios antigos. E aí, questão 4. Letra A, errada. Por quê? Rejeitou? Rejeitou? Então tá errado. Letra B. Passou a buscar explicações naturais e racionais para os fenômenos. Foi isso que aconteceu? O surgimento da filosofia proporcionou a busca por explicações mais naturais e racionais para os fenômenos, se distanciando dos conceitos míticos, das verdades pré-definidas ou verdades absolutas. Letra B, nosso gabarito. Letra C, manteve a mitologia como principal forma de explicar o mundo. Errado, porque a gente já viu que isso aqui é um distanciamento que acontece entre filosofia e mitologia. Letra D, propôs a substituição da razão pelo conhecimento da busca pela verdade. Não, a razão era o principal caminho, a principal metodologia a ser utilizada pela filosofia para se alcançar a verdade. E letra E, desenvolveu a religião como forma superior de conhecimento. Aqui não está errado não, aqui está erradíssimo. Portanto, com isso nós concluímos a nossa primeira aula de filosofia. Eu tenho certeza que essas questões aqui, ó, vão aquecer os seus motores aí para a gente poder fazer uma matriz maravilhosa para você gabaritar todas as questões do Enem. Então, até o nosso próximo bloco com mais conteúdo e mais questões.